22 de novembro de 2025. Meditação em Provérbios, capítulo 22. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Todos os meses, desde 2023, nós fazemos a leitura de Provérbios durante todos os dias. Hoje é dia 22, nós fazemos a leitura de Provérbios 22. O livro de Provérbios foi escrito para trazer sabedoria, conhecimento, prudência e auxílio para os que são inexperientes, para os que são simples, para aqueles que buscam agradar a Deus e para trazer mais sabedoria e luz para aqueles que já estão no caminho da sabedoria. Além disso, o livro de Provérbios tem 31 capítulos, então você consegue facilmente fazer a leitura mensal. Basta ler um capítulo por dia. Nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Vamos agora ler Provérbios 22. Provérbios 22 é um capítulo que fala sobre o valor da sua imagem, sobre o valor da sua reputação, sobre o valor do seu nome. Quando as pessoas falam o seu nome, o que elas lembram? Elas têm uma boa lembrança a seu respeito ou elas pensam mal a seu respeito? Veja o que diz o versículo 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Muitas pessoas têm muito dinheiro, mas são conhecidas pela sua corrupção. Muitas pessoas têm muito dinheiro, mas são conhecidas pela sua indiscrição. São pessoas que fofocam, que mentem e enganam, trapaceiam, e são pessoas que quando você fala do nome delas, você lembra dessas coisas. Como as pessoas lembram do seu nome? Nós devemos cuidar da forma como falamos, da forma como nos vestimos, da forma como nos portamos, da forma como chegamos aos lugares. Se você não cuida da sua imagem, da sua reputação, se você, que é mulher, se veste com roupas muito decotadas, muito justas e apertadas, se você não modera na sua maquiagem, se você usa perfumes que são muito chamativos, se você tem uma fala que é sem discrição, vive falando mal da vida das outras pessoas, fofocando, falando com palavras que diminuem o próximo, ou quando você é muito arrogante, soberbo, fala muito bem a seu respeito, dizendo: eu posso, eu faço, eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu viajei para lá, eu fiz aquilo, sem nenhum propósito, só com o propósito de ostentação. Todas essas coisas não têm relação com quem segue a Deus e não têm relação com a sabedoria. Então, veja como você cuida da sua imagem, como você se porta, como você fala, como você se veste, como você usa a sua maquiagem, qual o perfume que você usa, como você chega nos lugares. Isso vale mais do que prata e ouro. Muitas pessoas têm muito dinheiro, mas têm uma péssima reputação, uma péssima imagem e, como cristãos, temos o compromisso de ser o bom perfume de Cristo. Como cristãos, temos o compromisso de chegar aos lugares e as pessoas dizerem: eis aí uma pessoa justa, uma pessoa que faz aquilo que agrada a Deus, uma pessoa que tem uma reputação que mostra o que significa ser um cristão. Nos dias atuais, tem muitas pessoas que estão envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. São pessoas que dizem: eu sou cristão. Tem muitas pessoas levantando uma Bíblia e dizendo que são de Cristo, mas as suas atitudes não mostram que são de Cristo. Jesus disse que
Você conhece uma árvore pelos seus frutos. Quais são os frutos que você tem produzido? Você tem de fato mostrado que você é de Deus pelas suas atitudes? O que você tem mostrado com as suas ações, com as suas palavras, com a forma como você age com as pessoas, como você trata as pessoas? Versículo 2: o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O versículo 2 ensina que você não deve desprezar ao pobre. Você deve tratar a todos de forma igualitária. Trate as pessoas sem discriminação. Aquele que está pobre hoje pode ser o próximo rico. Aquele que está pobre hoje pode conseguir riquezas. Então, não discrimine uma pessoa nem pela condição financeira, nem pela raça, nem pela cor, nem pela estatura, nem pela aparência, por razão nenhuma. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, no versículo 27, fala que Deus formou o ser humano à imagem e à semelhança dele. Então, quando você ataca alguém, quando você menospreza alguém, você está deixando de cumprir o segundo mandamento, que é ama o próximo como a você mesmo. Você não gostaria de ser discriminado por nenhuma razão, então não discrimine o outro por nenhuma razão. Versículo 3: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O versículo 3 fala sobre a importância de buscarmos a sabedoria. Nós já fizemos a leitura de Provérbios capítulo 9. Lá em Provérbios, no capítulo 9, está escrito que a sabedoria preparou a sua mesa e preparou o seu vinho para que todos se sentem na sua mesa e comam a refeição da sabedoria. E que a sabedoria está baseada em 7 colunas, ela está fundamentada em 7 colunas. Nós comentamos que as 7 colunas da sabedoria são a instrução, o conhecimento, o conselho, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Significa que nessa vida você deve buscar sempre instrução. Você deve buscar informações sobre o maior número de assuntos que você puder. Quando você tem instrução, você vai somando conhecimentos. Quando você soma conhecimentos, você começa a ter dúvidas e começa a ter interesse e você começa a pedir conselhos para as pessoas que têm experiência naquele assunto e que têm resultados positivos e que trazem para você um conjunto de informações que você usa a sua inteligência, que é o seu esforço mental, para reunir tudo que você se instruiu, aprendeu com conhecimento e ouviu com conselhos para chegar até o entendimento. Depois que você usa a sua inteligência processando a instrução, o conhecimento e os conselhos, você chega num ponto em que você entende a respeito daquele assunto. Quando você tem entendimento, você tem discernimento. Você tem facilidade de diferenciar o que é bom do que é mal, o que é justo do que é injusto, o que é verdadeiro do que é falso, o que é correto do que é errado. E aí você consegue ter prudência, que é o 7º nível da sabedoria. Nós falamos disso quando nós lemos Provérbios capítulo 9. Então aqui no versículo 3, quando diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, significa aquele que tem sabedoria, percebe facilmente o perigo e ele busca refúgio. Então o prudente não dirige em alta velocidade, ele percebe o perigo disso e ele busca dirigir de forma prudente. Ele busca refúgio na sabedoria. O prudente percebe o perigo
de ficar perto de uma mulher que chama muito a sua atenção quando ele é casado e ele mantém distância. Ele não chega perto da porta dessa mulher. Lá em Provérbios, no capítulo 5 e no capítulo 7, nesses dois capítulos, fala-se a respeito do adultério. E fala-se que aquele que é sábio, ele não chega perto da porta da pessoa que é imoral, justamente para que ele não corra nenhum perigo de cair na armadilha. Então o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O prudente percebe o perigo de ficar perto de pessoas corruptas, de pessoas envolvidas com coisas ilícitas. O prudente percebe o perigo de ficar perto de pessoas fofoqueiras e que falam mal das outras pessoas. Porque pode ser que o fofoqueiro e a pessoa que fala mal dos outros diga que ele estava na roda junto com a gente. Ele também estava falando mal do fulano e do ciclano. E o prudente sabe que podem inventar histórias quando ele está no meio da roda de pessoas que vivem falando mal dos outros. Então o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Segue em alta velocidade. Segue dizendo: não tem problema nenhum eu conversar com ela. É só uma amiga, é só uma amizade, é só um amigo do trabalho, é só um colega do trabalho. E a inexperiência faz que a pessoa siga adiante e ela tropece, que ela sofra as consequências. Versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então veja, o versículo 4 fala que vale a pena ser humilde. Em Provérbios, no capítulo 8, a Bíblia fala que o temor ao Senhor significa odiar o mal, repudiar o orgulho e a arrogância e os maus pensamentos. Então veja que o temor do Senhor, o que significa temor do Senhor? Significa respeito extremo a Deus. Respeito tão extremo que você coloca os mandamentos dele em primeiro lugar em todas as suas decisões. Então a recompensa da humildade e do temor do Senhor, de colocar o extremo respeito a Deus e colocá-lo em primeiro lugar e os seus mandamentos acima de tudo, são a riqueza, a honra e a vida. Se você obedece às leis da humildade e se você honra a Deus acima de tudo, você alcança a riqueza. Alcança a riqueza em todos os sentidos. No sentido espiritual, você recebe o Espírito Santo e você recebe a presença de Deus sempre na sua vida. Recebe riqueza moral. Você faz aquilo que Deus ordena. Toda a leitura que nós estamos fazendo até aqui de Provérbios mostra que nós devemos ser diligentes, fugindo da preguiça, que nós devemos fugir da inveja, porque a inveja é a podridão dos ossos. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, que nós devemos usar o nosso tempo para nos dedicarmos aos nossos planos e projetos. Provérbios, capítulo 16, fala sobre isso, que nós devemos ser disciplinados e aceitar a correção para consertar os nossos passos, os nossos caminhos. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 12, que nós devemos valorizar o nosso casamento e cuidar dele acima de tudo. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 5, que nós devemos fugir de perto da pessoa que se envolve em adultério, da pessoa, da mulher sensual, da pessoa que traz para o pecado. Isso está em Provérbios capítulo 7. Então, se você escuta os mandamentos, também está escrito que nós devemos evitar as contendas, que devemos usar as palavras de maneira sábia, de maneira suave, de maneira respeitosa, fugindo das gritarias, das discussões, dos debates que não trazem nada, não edificam em nada, que nós devemos fugir da fofoca, da mentira, porque a mentira, ela traz, depois que ela é descoberta, areia
na sua boca, é o que está escrito em Provérbios. Então, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. A pessoa que teme ao Senhor, que segue esses mandamentos, recebe honra e recebe vida, porque recebe vida espiritual e recebe vida no sentido de que ela não cai em armadilhas. Recebe riqueza também, porque a pessoa que teme ao Senhor, que respeita os mandamentos do Senhor, não assume a fiança de ninguém e também não faz empréstimo de dinheiro. Já lemos isso em Provérbios capítulo 6, que fala claramente: se você aceitou ser fiador de alguém, corra e peça para se livrar desse compromisso. E tem outros vários versículos que nós lemos que fala que aquele que assume a fiança de alguém deve pegar a sua roupa e entregar como garantia para o seu próximo. Então, se você segue com humildade, veja o versículo 4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Siga nesses dois princípios. Seja humilde e coloque o Senhor acima de tudo em primeiro lugar, e você terá riqueza e honra e encontrará vida. Versículo 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Então veja, o versículo 5 fala justamente que o perverso faz coisas erradas. No caminho dele existem espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Aqui no versículo 6, essa versão aqui que nós estamos lendo é a NVI, a Nova Versão Internacional. Ela fala: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Dá uma ideia de que nós podemos criar objetivos para os nossos filhos, mas uma outra versão, que é a Almeida, Revista e Corrigida, fala: eduque e ensina o menino no caminho em que deve andar, e mesmo depois de velho, ele não se desviará dele. Deus nos deu um mandamento de instruir os nossos filhos a obedecerem a ele. Então, nessa versão aqui, dá de entender que nós podemos ter os nossos objetivos para os nossos filhos, mas a tradução mais correta é você lembrar que os nossos filhos são herança do Senhor. O Salmo 127, no versículo 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor. Então, se eles são herança do Senhor, o nosso compromisso é educá-los nos caminhos do Senhor. Então, o versículo 6 deve ser lido como: eduque o seu filho nos caminhos do Senhor. Tenha como objetivo educar os seus filhos no caminho do Senhor, e mesmo com o passar dos anos, ele não se desviará deles. Muitos pais cristãos permitem que os seus filhos, na hora das refeições, fiquem no seu celular. Permitem que os seus filhos não vão à escola bíblica, dizendo assim: hoje eu não quero ir para a escola bíblica. É compromisso seu como pai, como mãe, como vô, como vó. Se você tem poder de falar como educar os seus netos, de educá-los nos caminhos do Senhor. Pode parecer que você está invadindo o espaço do seu filho ou da sua filha quando você fala para que os seus netos vão até a escola bíblica. Mas é seu dever instruir, falar, orientar, apontar o caminho. Versículo 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O versículo 7 fala sobre
a importância de você ser rico. Nós já comentamos na leitura de Provérbios capítulo 10 que Deus quer que você seja rico. Muitas pessoas romantizam a ideia de que o cristão deve ser pobre. Mas a verdade, quando você lê o livro de Provérbios, todo o livro de Provérbios mostra que Deus deseja que os seus filhos sejam ricos. O nosso Deus é um Deus que é rico. Em Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito assim: minha é a prata e meu é o ouro. Quando você lê Apocalipse, quando Deus trouxe a revelação do céu para João, lá está escrito que ele viu tudo no céu, com pedras preciosas, com ouro e com prata. Então, nós seguimos a um Deus que é rico. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha riqueza espiritual. Ele quer que você tenha sabedoria, que você tenha riqueza intelectual. Ele quer que você tenha riqueza financeira, porque com riqueza financeira você consegue financiar a obra de Deus, você consegue levar a obra de Deus mais avante, mais além. Então, por que muitos cristãos vivem na pobreza? Vivem na pobreza porque são omissos em relação à oração, ao jejum e à leitura da palavra. Quantas pessoas que frequentam há anos as igrejas conhecem a Bíblia? Você conversa com pessoas que vão à igreja há 20, 30 anos e elas não sabem como expulsar demônios. Elas ficam em dúvida pensando se ainda é possível que Deus cure uma pessoa em 2025. Elas ficam pensando, será que Deus pode curar, ressuscitar uma pessoa, levantar um paralítico, curar um cego? A palavra de Deus é muito clara. Jesus disse: aquele que crê em mim fará obras maiores do que aquelas que eu faço. Então, por que as pessoas não fazem mais essas obras e o poder de Deus tem cada vez mais ficado escasso? Porque as pessoas não estão buscando o poder de Deus. Nós vemos uma igreja onde pastores falam mal uns dos outros, onde igrejas se combatem dizendo uma coisa e outra coisa, onde a preocupação está com o nome da igreja, com a imagem de uma pessoa e o nome de Deus está sendo deixado de lado. Então, tudo isso vai mostrando uma pobreza espiritual. E essa pobreza espiritual impede que Deus atue, que Ele faça alguma coisa. Nós estamos passando por um momento difícil no Brasil e o povo de Deus deveria estar reunido em oração. Mas o povo de Deus está envolvido em disputas e em questões que não levam à manifestação do poder de Deus e do nome de Deus. Então, o rico domina sobre o pobre. Aquele que tem riqueza espiritual, ele experimenta a graça, a glória, o poder de Deus. Riqueza envolve aqui a questão espiritual, envolve também o lado da sabedoria. O rico domina sobre o pobre. Aquele que tem sabedoria, ele sabe o que fazer com seu dinheiro, sabe como comprar, sabe como investir, sabe o que fazer com aquilo que recebe de Deus. Então ele vai dominar sobre o pobre, porque o pobre, ele quando recebe uma grande soma de dinheiro, ele gasta sem saber aonde o dinheiro foi. Não estuda sobre gestão financeira, gestão do tempo. O rico aproveita bem o seu tempo. O pobre muitas vezes gasta o seu tempo vendo a vida dos outros, cuidando da vida dos outros. O pobre é aquele que não usa bem o seu tempo. Então, o rico domina sobre o pobre por quê?
só porque ele é rico? Não. É porque ele é aquele que vai atrás da sabedoria, ele vai atrás do conhecimento, ele sabe o que fazer com o tempo, ele sabe o que fazer com cada recurso que ele recebe, ele sabe aproveitar e fazer a gestão de tudo que recebe. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem toma emprestado é porque não está sabendo fazer a administração do seu recurso. Gasta além do que deve, não sabe como fazer o seu investimento, então precisa tomar emprestado. Versículo 8. Então, o versículo 7 é um convite para que você busque riqueza espiritual, para que você busque riqueza mental, intelectual, para que você busque riqueza emocional. Tem pessoas que não perdoam. Falam alguma coisa para ela, ela fica ofendida, ela guarda raiva, mágoa, desejo de vingança, rancor e ela fica presa com isso. Todas essas coisas o livro de Provérbios combate. Fala que você deve guardar muito bem o seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Fala assim: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Quem não cuida bem do seu coração, de perdoar as pessoas, de lavar todo dia o coração da inveja, do ciúme, da mágoa, da raiva, acaba acorrentado com esses sentimentos, com as suas emoções. Uma pessoa que está acorrentada emocionalmente não consegue progredir. O tempo dela, a energia dela é consumida por causa dessas amarras, dessas correntes. Liberte-se disso. Peça a Deus que ajude você, se você tem esse tipo de coisa no seu coração, para que você possa prosperar. Se você ficar preso a essas correntes, você vai perder muita energia com as suas emoções. Uma outra questão também sobre emoção é alguém que se envolveu em um namoro, em um noivado, ou de repente com um relacionamento que não deu certo. Você também precisa perdoar e limpar o seu coração daquilo que passou. O que foi, já foi. Você não pode carregar pelo resto da sua vida coisas que ficaram no passado. Que você anote as lições que você aprendeu com aquilo que não deu certo, para que você não repita o erro. Então, cuide disso para que você possa prosperar. Versículo 8. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Então, quem semeia a injustiça, faz o que é errado, colhe o mal. A pessoa que semeia a injustiça pensando assim, eu faço o que eu quero, ela fica com aquela arrogância, dizendo assim, ninguém está vendo. O castigo dessa arrogância será completo. O versículo 8 está dizendo, com certeza você vai receber a injustiça que você planta. Você pode não pagar agora, mas depois de algum tempo, chega o tempo do juízo de Deus. E o juízo de Deus sempre vai ser aplicado na terra. Não tem como você escapar do juízo de Deus. Você pode escapar dos homens, pode escapar da justiça, pode até comprar um juiz ou até um tribunal. Mas em algum momento, quando vem a justiça de Deus, dessa justiça não há como se escapar. Versículo 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. O versículo 9 está falando sobre o princípio da generosidade. Deus ama aquele que, quando tem recursos e pode ajudar o próximo, estende a mão ao próximo. Deus ensina isso em várias passagens na Bíblia. Em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 25,
está escrito: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então, lá em Provérbios 11, já fala sobre generosidade. Aqui no versículo 9 de Provérbios 22, ele repete a ideia da importância da generosidade para que você receba as bênçãos de Deus. Versículo 10. E Jesus também disse que quando você encontrar alguém que está com sede, que você deve dar água, ou deve dar um copo de água. Para aquele que está faminto, você deve dar o alimento. Para aquele que está precisando de uma roupa, você deve ajudar com uma veste. Que fazendo dessa forma, você é um filho de Deus. Versículo 10. Quando você faz isso, você é o próprio Cristo para aquela pessoa. Você mostra Jesus na sua vida, você reflete a glória de Deus para aquela pessoa. Versículo 10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. O versículo 10 fala para você cuidar das pessoas com quem você se envolve. O zombador é aquele que zomba dos mandamentos de Deus. Zombar dos mandamentos de Deus significa não valoriza, não dá importância. Então o zombador é aquele que eu brigo porque eu quero, eu xingo quem eu quero, eu insulto quem eu quero. O zombador é aquele que fala, eu não tenho que obedecer à palavra de Deus, eu faço o que eu quero. Então, quando você manda embora essa pessoa, o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Veja com quem você anda, com quem você põe no seu negócio, com quem você aceita ser sócio, com quem você coloca na sua casa, quais as pessoas com quem você faz amizade. Se a pessoa faz isso, fique longe dessa pessoa. Versículo 11. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. O versículo 11 está dizendo sinceridade. Sinceridade é uma palavra que vem de sincero. Sincero é uma palavra que vem de sem cera. Nos vasos, quando existe uma trinca, as pessoas colocam cera para esconder a trinca. Sincero é aquele vaso que está sem cera. Você vê onde estão as suas rachaduras, onde estão as suas trincas. Nós devemos ser sinceros diante de Deus. Quando temos um pecado, quando temos uma mancha, quando estamos trincados em alguma coisa, não devemos esconder o nosso pecado. Pelo contrário, devemos dizer a Deus: Deus, hoje eu acordei com esse pecado. Quando você vai até Deus sem maquiagem, quando você vai a Deus sem cera, sendo sincero, sendo transparente de coração, então Deus, ele pode corrigir, consertar, ajudar a você a resolver aquela trinca. Então, quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, ou seja, sabe o que fala, será amigo do rei. Será amigo de Deus, que é o Rei dos Reis. Será amigo também dos reis aqui na terra. Versículo 12. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Então, os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Versículo 13. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Então, o versículo 13 está dizendo que o preguiçoso sempre acha uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Ele inventa, tem um leão lá fora. Dizer que tem um leão lá fora significa que o preguiçoso arruma as desculpas mais esfarrapadas para não fazer o que precisa ser feito. Versículo 14. O versículo 13, quem é bom em dar desculpas
não é bom em mais nada. Se você arruma desculpa para tudo, é hora de repensar a sua vida, é hora de mudar a rota. Versículo 14: se você quiser prosperar, se você quiser avançar. Preguiçoso aqui, vamos pensar no campo espiritual. Você tem lido a Bíblia? Você tem um planejamento para a leitura diária da Bíblia? Você tem um plano de oração em que você sempre fala com Deus? Você é aquele crente cristão preguiçoso que busca oração dos outros, busca se apoiar nos outros. O preguiçoso diz: é muito difícil acordar de madrugada para orar. É muito difícil você ler a Bíblia. É muito difícil você acordar no domingo e ir para a escola bíblica dominical. O preguiçoso não é só a questão do trabalho, é a questão da preguiça espiritual, da preguiça com relação à busca de ler mais livros, obter instrução sobre como administrar o seu dinheiro, obter instrução sobre como cuidar do seu carro, obter informação sobre como cuidar da sua casa, obter informação sobre como educar os seus filhos. Tem livros, treinamentos que falam sobre estratégias melhores para você incentivar os seus filhos a seguirem o caminho de Deus, a quererem ter conhecimento. O preguiçoso também é aquele que fala: é difícil de preparar as minhas refeições. É mais fácil ir num fast food, é mais fácil beber um refrigerante, é mais fácil comer uma sobremesa que você compra e que está cheia de açúcar, é mais fácil você ir no mercado e comprar aquilo que está pronto, que é processado, e depois as pessoas estão ficando doentes, com diabetes, com problemas nas articulações, com problemas de colesterol, porque estão com preguiça de ler sobre quais os melhores alimentos para cuidarem das suas refeições. Versículo 14: a conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Então, quem fica sob a ira do Senhor? Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 32, por ali mais ou menos, Paulo faz uma explicação do que é a ira do Senhor. Ele fala que todas as pessoas que se recusam a reconhecer a Deus, Deus coloca essas pessoas sob a sua ira. O que é a ira do Senhor? Deus deixa que as pessoas façam o que elas querem. Então, muitas pessoas pensam que a ira do Senhor é Deus ficar nervoso, Deus fazer alguma coisa. Não. A ira do Senhor é algo simples. Deus, ele manda a palavra dele para nós. Se nós resistimos à palavra dele, então ele fala: fique à vontade, faça o que o seu coração manda, que eu não vou mais interferir nas suas decisões. E aí Paulo fala lá em Romanos no capítulo 1, é por isso que os homens se envolveram com outros homens e as mulheres também se envolveram com outras mulheres, pecando contra os seus próprios corpos, porque eles ouviram a palavra de Deus, não receberam a palavra de Deus, então eles ficaram debaixo da ira de Deus. E Deus os entregou às suas próprias paixões, para que façam aquilo que o coração deles manda que façam. E por isso caíram dessa forma. Você pode conferir isso lá em Romanos, no capítulo 1. Lá está escrito isso. Então, aqui no versículo 14, diz assim: a conversa da mulher imoral é uma cova profunda. A mulher imoral é aquela que se envolve com várias pessoas, não dá importância se o homem é ou não casado, para ela está tudo certo. Então, a conversa dela é para a sensualidade, para o adultério, para a fornicação. Fornicação é a intimidade entre pessoas solteiras, pessoas que não são casadas. Então, as pessoas podem pensar que a mulher imoral
é só aquela que sai com homem casado, mas é aquela também que busca o solteiro para manter intimidade, porque aí ela leva o solteiro para a fornicação. Tanto a fornicação, quanto a prostituição, quanto o adultério são contra a palavra de Deus. Deus fala em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá com a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, Gênesis, capítulo 2, versículo 24, traz um princípio, que é um princípio de Deus. Cada homem deve ter a sua esposa e cada esposa deve ter o seu marido. E os dois devem ser uma só carne e devem valorizar esse relacionamento e essa aliança até o final da sua vida. Provérbios capítulo 5 fala para não se envolver com a mulher imoral, mas para valorizar a própria esposa. Provérbios capítulo 7 fala que o jovem deve cuidar para não se envolver com a mulher imoral. Então, a conversa da mulher imoral é uma cova profunda, porque a mulher imoral corrompe o homem, leva ele a deixar a fidelidade à sua esposa, deixar o seu casamento. E quando o texto aqui fala da conversa da mulher imoral, não fala só sobre a mulher imoral, tem também o homem imoral. Então, esse versículo 14, ele tem aplicação tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher pode também encontrar no seu caminho o homem que é imoral. A conversa da pessoa que é imoral é uma cova profunda, e nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Quem vai cair nessa conversa é aquela pessoa que disser assim: eu faço o que eu quero, eu sei o que eu faço. Eu não preciso de nenhum conselho e nenhum mandamento de Deus. Então a pessoa que estiver debaixo da ira do Senhor, que colocou no coração: eu sei o que eu faço, eu mando na minha vida, vai cair nessa conversa. Por isso que nós devemos ter o temor ao Senhor, colocá-lo em primeiro lugar. Versículo 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. O versículo 15 fala: toda criança não sabe o caminho certo. A criança não sabe o que é certo e o que é errado. Cabe aos pais mostrarem pela correção qual é o caminho certo. Por isso que o versículo 6 fala que é dever dos pais instruir a criança, educá-la nos caminhos do Senhor. Versículo 16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Então, aquele que oprime o pobre para ficar rico, ele trapaceia, engana, mente. Então, em algum momento ele vai ser descoberto como alguém que não é correto, não é justo, não é leal. Ele vai perder a credibilidade no mercado e vai acabar fracassando no seu negócio. E aquele que faz cortesia ao rico é aquele que dá aquilo que tem para aquele que é rico. Para você dar um presente para alguém que é rico, você tem que procurar um presente que vale bastante. Então, quem fica dando presente, cortesia para quem é rico, não tendo condição, com certeza vai passar necessidade. Aquele que oprime o pobre para enriquecer-se, ele vai empobrecer porque o nome dele, a credibilidade dele vai se perder. E aquele que faz cortesia para o rico vai dar o que não tem. Então, com certeza passarão necessidade. Versículo 17. Antes de ir para o 17, tem algumas pessoas que querem buscar a amizade de uma pessoa que é rica, para que possam se sentir melhor, para que possam sentir que tem algum valor. Você já tem valor para Deus. Se uma pessoa que é mais rica que você só valoriza você se você dá presentes para ela, então você não precisa dessa amizade. Você não precisa dessa pessoa.
Deus ama você da maneira como você é. Ele valoriza você e vê muito valor em você. Então, não fique se preocupando em agradar alguém que é mais rico que você. Você não precisa disso. Deus ama você. E Deus é maior do que qualquer outra pessoa. Ele pode dar a vida eterna. Ele deu a salvação para a sua vida. Versículo 17. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino. Versículo 18. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. 19. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. 20. Já não lhe escrevi conselhos e instruções. 21. Ensinando-lhe palavras dignas de confiança para que você responda com a verdade a quem o enviou. Então aqui, do versículo 17 até o versículo 21, o livro de Provérbios está dizendo assim: preste atenção, ouça os ditados dos sábios, escute os provérbios, aplique o coração ao meu ensino, ou seja, aplique o seu coração a fazer aquilo que você está aprendendo em Provérbios. 18. Será uma satisfação guardá-los no íntimo. Vai ser uma satisfação para você guardar esses mandamentos dentro de você, no seu íntimo, e tê-los todos na ponta da língua. Se você souber na ponta da língua o que Provérbios ensina, você vai aplicar rapidamente na sua vida, vai escapar de muitos caminhos errados e vai tomar muitas decisões certas. Versículo 19: para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Então aqui o autor de Provérbios está dizendo: eu estou escrevendo esse texto, estou ensinando você para que você confie totalmente no Senhor. 20. Já não lhe escrevi conselhos e instruções? 21. Ensinando-lhe palavras dignas de confiança para que você responda com a verdade a quem o enviou? Então aqui no 20 e no 21, ele está fazendo uma pergunta: eu já não ensinei para você as instruções, os conselhos? Eu não ensinei palavras dignas de confiança? Essas palavras que você está vendo aqui em Provérbios não são dignas de confiança? Para que você responda com a verdade a quem o enviou? Para que você saiba responder com verdade a, a quem o enviou? Quem enviou você? Quem enviou essa palavra a você é Deus. Quem está na sua vida é Deus. Então aqui o versículo 17 ao 21 está dizendo: preste atenção, valorize essa palavra, vai ser bom, vai trazer satisfação, alegria para a sua vida, você guardar esses mandamentos e tê-los na ponta da língua. Versículo 22. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. 23. Pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Então aqui o 22 e o 23. Não oprima o pobre. Deus, ele cuida dos direitos dos pobres. Você pode prevalecer no tribunal. Você pode não pagar um direito trabalhista, não recolher os valores da previdência. Você pode se dar bem hoje, mas chega o tempo da justiça de Deus naqueles que fazem o mal. Versículo 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. 25. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então, o 24 e o 25 dizem: não ande com pessoas de mau humor, não ande com pessoas que têm inveja, não ande com pessoas que carregam ódio no coração, não ande com pessoas que vivem fofocando e falando mal dos outros. O texto fala das pessoas de mau humor, mas podemos fazer uma leitura mais ampla, dizendo: não ande com as pessoas que andam no caminho errado. Você vai acabar imitando esses comportamentos e ficando igual a elas. 26. Não seja como aqueles que
com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. 27. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Então veja que em Provérbios 22, versículos 26 e 27, existe mais uma vez a repetição de Provérbios 6, que fala: não seja fiador, não empreste dinheiro, porque se você aperta a mão e assume a fiança de dívidas de alguém, é você que vai correr o risco de perder a sua cama, de perder o seu dinheiro, de perder a sua paz, de perder o seu sossego. Quando ele fala aqui, se você não tem como pagá-las, no 27, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Ele está falando de perder o sono, de ficar sem paz, sem tranquilidade. Versículo 28. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. O versículo 28 fala: não faça nenhuma construção no terreno que não é seu. Outro dia conheci um homem que fez uma construção de um muro e ele avançou 3 centímetros na propriedade do vizinho. Depois que ele já tinha construído o muro, ele queria convencer o vizinho a aceitar aqueles 3 centímetros sem reclamação. Ele foi até o vizinho e o vizinho disse: você avançou 3 centímetros no meu terreno. Você tem que tirar esse muro daqui. Você tem que construir esse muro 3 centímetros para lá. E ele ficou ali discutindo com o vizinho por causa disso. Eu não vi o final da história, mas no dia em que eu fui visitar essa pessoa, ele estava lá discutindo com o vizinho e ele estava dizendo: o vizinho ficou chateado comigo, porque passou só 3 centímetros, agora ele quer que eu desmonte o muro inteiro. E era um muro alto. Então veja que o versículo 28 fala: não mude de lugar os antigos marcos que dão as propriedades. Se tem um limite na escritura, no terreno, faça as coisas corretas. Não pense, vou colocar só 3 centímetros ali que não vai dar nada. Se o vizinho reclamar, você vai ter um grande problema, um grande prejuízo. Versículo 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. O versículo 29 fala: se você for muito bom naquilo que você faz, você vai ser colocado diante dos reis. Você vai ser colocado diante das pessoas que pagam melhor a você. O versículo 29 está incentivando a que você seja habilidoso naquilo que você faz. Faça sempre o seu melhor. Procure sempre o seu melhor. Essa é a meditação de Provérbios 22. Deus abençoe o seu dia hoje e sempre grandemente. Amém e graças a Deus. Quero fazer um convite a você que acompanhou a leitura até aqui e que ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra e que Ele criou todos nós, que o ser humano caiu no pecado. Todos nós temos pecados. Inveja, mágoa, preguiça, raiva, ódio, rancor, ressentimento. Falamos mal às vezes de alguém, às vezes falamos algum palavrão. O mal está em nós. Então Deus enviou Jesus para que ele nascesse de mulher e para que ele vencesse todos os pecados nessa vida e oferecesse a sua vida em sacrifício por toda a humanidade. Como ele veio na terra e venceu todos os pecados, ele tem autoridade para perdoar a todos nós. Então, todos aqueles que recebem a Jesus, recebem o perdão dos seus pecados. Quando você recebe o perdão dos seus pecados, você se torna filho de Deus, você se torna filha de Deus. Então você recebe 2 presentes. O primeiro, você recebe o Espírito Santo, que mora em você. O que o Espírito Santo faz estando em nós?
ele coloca um aperto no nosso coração quando nós estamos no caminho errado, para nos alertar e para nos avisar, para andarmos no caminho certo. E quando você ora, é ele que te dá respostas através de sonhos, mostrando através de sonhos qual o melhor caminho, mostrando através da leitura da Bíblia qual a interpretação que aquele texto diz respeito à sua vida, levando você para a igreja, para que quando você escute a mensagem, você consiga entender a vontade de Deus para você, e às vezes usando algumas pessoas que você não conhece, que você nunca viu, e que vêm e dizem a você: Deus mandou eu dizer isso para você, que são os profetas. Deus ele pode falar com você dessas formas. E ele usa o Espírito Santo para chegar até você e trazer essas respostas quando você aceita a Jesus. E a segunda bênção é: o seu nome é registrado no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, onde todos os que receberam Jesus têm o registro do seu nome lá, e quando você parte dessa vida, você recebe a vida eterna e vai estar para sempre com ele. Para que você receba isso, basta que você creia que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos e que ele está vivo, e que você faça uma oração que você pode fazer comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa agora todos os meus pecados. Me recebe, Deus, como seu filho ou como sua filha. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a morte e escreve o meu nome no livro da vida para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu a Jesus como Salvador. Você teve seus pecados perdoados. Você agora é filho, é filha de Deus. Você recebeu o Espírito Santo na sua vida que vai falar com você pelas formas que eu acabei de dizer, e o seu nome foi registrado no livro da vida. Se você partir em qualquer momento, você está com ele. Procure uma igreja que você se sinta bem e que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Jesus está vivo, ele ouve as suas orações e ele intercede por você até diante de Deus. E você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhum santo, a nenhuma imagem. Você não precisa fazer nenhuma adoração à Virgem Maria, nem a São Pedro, nem a João, e nem a nenhum outro santo, e nem a nenhuma imagem. A Bíblia diz claramente: Jesus está vivo e ele ouve todas as nossas orações. Ore exclusivamente a ele. Ele te responderá. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente. Amém e amém.